estamos iniciando agora um momento muito especial, porque na nossa palestra, enquanto nós estamos focados em um tema evangélico, porque as nossas palestras elas estão dentro dos estudos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto nós estamos com a mente focada no bem, nas reflexões que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos traz, todo um trabalho de amparo espiritual é realizado. Então, a casa espírita, ela é um templo de amor, ela é uma escola, ela é um hospital de almas. E nós que aqui nos encontramos, desde o momento que entramos na casa espírita, desde que adentramos ali, nós vamos recebendo o amparo. Logo na entrada da casa, nós temos todo um trabalho da espiritualidade de higienização. E alguns companheiros, muitas vezes espirituais, que estão junto a nós, nos desequilibrando, já são envolvidos e direcionados a um tratamento especial. Aí nós adentramos nesse espaço interdimensional, que é este local onde nós nos encontramos. E enquanto a nossa mente está vibrando no bem, há todo o amparo da espiritualidade maior. Há equipes de tratamentos na área psicológica, espiritual, energética, que vão nos orientando, nos abençoando. Então, vamos observar os nossos pensamentos aqui. Toda vez que a nossa mente começar a voar para outros assuntos, vamos treinar a autoconsciência e vamos trazê-la novamente para o nosso ambiente, porque a nossa mente é como um macaquinho que vai pulando de galho em galho. Então nós precisamos treinar o foco. Esse é um exercício. Aí nós vamos treinando retornar. Então nós podemos nos observar. Toda vez que o pensamento voar, vamos trazê-lo para aquilo que está sendo trabalhado aqui, a fim de que, alçando as nossas vibrações, a espiritualidade superior aqui presente possa fazer as intervenções para a nossa cura espiritual, energética, material. Então, nós vamos dar início fazendo uma harmonização, que é sempre feita aqui através de uma leitura. E hoje, você que está nos acompanhando aí pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, você pode pegar o seu evangelho, e aqueles que estão aqui já podem trazer o seu, aqueles que quiserem, porque nós vamos começar o evangelho na leitura inicial. Nós vamos começar a leitura pelo início do evangelho. Hoje vai ser pelo prefácio. E eu vou convidar a nossa querida Melanie para ficar aqui, para ler para nós. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Assinado Espírito de Verdade. Vamos então
unir os nossos pensamentos, unir as nossas emoções em uma prece a Jesus. Senhor Jesus, pastor de nossas almas, aqui nos encontramos desejosos, Senhor, de entrarmos em sintonia com o Teu amor, com as Tuas energias e com os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos muitas vezes da hipnose que nos tolhe o entendimento, que nos traz obstáculos para que consigamos realmente beber dessas águas, entendê-las e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Já sabemos que esses são os recursos que nos trouxestes para a construção da paz, da verdadeira alegria, da felicidade e da saúde. Que o Teu amor neste momento envolva este nosso trabalho espiritual, abençoando todos aqueles que nos acompanham aqui em seus lares e aqueles que estão longe, mas em sintonia com esta reunião de amor. Felicita, Senhor, e orienta o nosso irmão Ricardo Rodrigues, que vai proferir a nossa palestra de hoje. E que o Teu amor seja em nossos corações, agora e sempre. Com a graça de Deus. Então nós vamos passar a palavra para o Ricardo Rodrigues, que vai nos falar hoje sobre a desobsessão e a autodesobsessão. Bom, gente, boa noite. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito corriqueiro dentro da doutrina espírita e dentro também de outras doutrinas e religiões com nomes diferentes, mas que a ação é de um espírito sobre uma pessoa, ou uma pessoa sobre um espírito, ou até mesmo uma pessoa sobre outra pessoa. Essas ações dá-se o nome de obsessão. É quando a influência de um indivíduo é tão incisiva sobre outro indivíduo que passa a dominar sequer a sua menor vontade. Em outras palavras, influencia a todo tempo essa pessoa. E os estágios que vão se tornando cada vez mais graves fazem com que laços extremamente fortes unam esses dois indivíduos, estando encarnados ou não. E hoje nós vamos falar do mecanismo da cura desse estado. O que acontece quando o processo da desobsessão, ou seja, do afastamento da influência de um indivíduo sobre o outro, leva ao indivíduo que sofre a ação da influência a alcançar? O que acontece com essa pessoa durante um processo desobsessivo? O que é um processo desobsessivo? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É simplesmente um processo evolutivo. Quando crianças, nós precisamos do apoio de alguém para dirigir o caminho. Mas muitas vezes damos as mãos a outras crianças. É muito comum num processo hierárquico, o superior hierárquico ordenar, muitas vezes, comandos completamente inconsequentes aos comandados. Seria isso também um processo obsessivo? Então nós vamos começar falando sobre o que é a obsessão. A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada por espíritos inferiores que procuram dominar. Apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Muitas vezes pessoas dizem assim: ouço vozes. Ora, ele está no estado esquizofrênico. O que fazem os médicos? Lhe dão remédios que silenciam essas vozes, bloqueadores, para que ele não as escute mais.
Essas vozes são as vozes, muitas vezes, do seu passado ou de seus obsessores. Mas é preciso, muitas vezes, acalmar o efeito para poder atacar a causa. Como não se sabe, acredita-se na Terra que as causas da esquizofrenia, por exemplo, são causadas por motivos mentais ou motivos por defeitos de fabricação do pobre cérebro, eu ataco esse efeito, acreditando que o corpo é a principal razão de nossa existência. Mas ambos devem ser trabalhados, tanto o corpo quanto a alma. Por isso que um acompanhamento semanal por pessoa profissional adequada ao entendimento da mente se faz necessário. Ele vai deixar de ouvir essas vozes? Muito provavelmente não. Porque quando chega nesse estado de influência, é muito grave. Às vezes são necessárias várias encarnações para se resolver isso, que também não é nenhum sofrimento catastrófico. A encarnação é o aproveitamento, é uma oportunidade, não é uma coisa ruim. Encarnar é muito bom, senão nós não ficaríamos desejando tantas e tantas vezes voltar à Terra. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Nietzsche foi uma das pessoas mais... Os livros de Nietzsche, quem conhece, percebe uma característica nele de uma pessoa extremamente deprimida. Os conceitos que Nietzsche coloca nos seus livros são conceitos de quem está sofrendo uma grave depressão. E uma das suas frases que ele mais gostava de usar era que quando eu estou olhando para um abismo, se eu não tomar cuidado, ele começa a olhar para mim. E aí a minha tendência é abraçá-lo. O que significa isso? Um estado obsessivo, se não tratado, ele é como se você estivesse olhando para um abismo. E o abismo fica cada vez mais perto de você. Porém, há uma forma de se resolver isso. Uma coisa eu posso de antemão dizer a todos. Uma pessoa no estado obsessivo seria incapaz, quer dizer, um estado obsessivo no quadro que eu demonstrei, de estar abraçada no seu abismo, de assistir uma palestra dessa. Portanto, estamos todos nós bem. Ninguém aqui está num quadro terrível de obsessão. Mas todos nós temos os nossos fantasminhas. A gente olha para o lado e sempre tem a impressão que alguém nos olha. E isso pode ser até uma simples influência moral, uma simples opinião. Quantas e quantas vezes a gente diz assim, eu gostaria de seguir aquele caminho. Quando percebemos, por que eu vim por outro caminho? O que aconteceu? Pode ser uma influência benéfica. E nós devemos sempre acreditar que sim. Porque se nós temos ideias boas, temos certeza que nenhuma coisa ruim nos alcançará. Se você trata o maior dos sofrimentos olhando por ele pelo lado otimista, é óbvio que nenhum espírito que está numa condição de maldade vai suportar tanto otimismo. A primeira coisa que ele vai dizer, esse sujeito ou essa pessoa é um chato. Eu não vou ficar com ele e vai procurar outra coisa. É a velha questão do copo. Está meio cheio ou está meio vazio? Eu não sei. Por uma questão de educação, eles podem estar completamente cheio. E para alguns está meio cheio. A gente tem que aprender a olhar para uma mesa de linho, com a mais linda bachela de prata, com um jantar bem servido, e não prestar atenção na mosca que pousou na mesa. O nosso hábito é sempre olhar para a mosquinha. Tadinha, ela é desse tamaninho. E uma mesa farta, rica, repleta que Deus nos dá, que é a vida, e a gente olha só para a mosquinha.
Vamos para o seguinte. Os espíritos maus populam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Não adianta lutarmos o tempo todo dizendo como eu sofro, como a minha vida é ruim, o meu mundo acabou, eu não sei mais o que fazer, tudo aquilo que eu queria fazer dá tudo errado. Mas o que você quer realmente fazer? Existe um texto muito interessante sobre isso, em que coloca a seguinte situação: eu nunca farei tudo o que eu quero, porque nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que eu posso, mas eu sempre farei tudo o que eu preciso, porque aquilo que eu preciso, eu posso. É essa a questão. Nós devemos mergulhar nas ações de que realmente nós precisamos. Não devemos ficar sonhando com coisas que não vão acontecer e nem ficar remoendo um passado de coisas que não aconteceram. É a questão famosa: e se isso tivesse acontecido? E se aquilo tivesse acontecido? Não aconteceu. Deixem o passado no passado. Nós devemos viver o presente, sentir o presente, porque é Ele que está todas as condições necessárias para resolver os problemas futuros. E não é aquela questão de planejamento conturbado ou aquele planejamento perspicaz ou muitas vezes ríspido do futuro, mas um pensamento suave, porque se o meu presente for suave, meu futuro também será. Quantos e quantos de nós não conhecemos pessoas que passaram toda a sua existência mal falando a vida do próximo e sentia prazer em fazer aquilo, ironias, sarcasmo, e aí envelhece. Todos nós envelheceremos. Os mais sortudos partem, né? Porque está escrito no Evangelho: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, nós não somos pessoas de tão bem assim. Nós estamos bem, mas não estamos bem, né? Então, o resultado: nós vamos envelhecer. Como nós queremos envelhecer? Nós queremos envelhecer bem ou queremos envelhecer trazendo toda essa história dentro de nós? Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então estamos diante de um problema. Nosso passado muitas vezes nos condena. Nos condena como? Ações simples. Muitas vezes carregamos uma culpa muito maior do que a ação que nós cometemos. Porque nós temos o direito de errar. E quem nos amou nos perdoou, menos nós mesmos. Aí inicia-se o processo obsessivo. Vem a dor, vem a depressão, vem a tristeza, vem a apatia. Finalmente você está dominado. Por quem? Por quem acredita que é seu inimigo. Ele só acredita. E muitas vezes ele nem lhe conhece. Ele só faz o mal porque ele acha divertido. Quantas e quantas entidades são doutrinadas na casa espírita em que ele coloca que o mal é apenas uma diversão. Ah, eu não tinha o que fazer. Mas como assim? Você está prejudicando alguém. Ah, mas não estou me prejudicando. Aí a gente responde: está sim. Porque você não andou. Você o amarrou e serviu como âncora. Quem é o maior obsediado? Você ou ele? Você o perturba, não se afasta dele. Mas você não anda, você não progride, você não avança. Então o processo desobsessivo é um trabalho conjunto entre entidades que podem ser várias. Vocês lembram da passe de Jesus, em que um homem chega para ele e diz assim: eu sou legião. Então legião incorpore naqueles porcos e se atire ao mar. Podem ser uma relação de um para muitos.
Adriano, o grande imperador romano, vaidoso, orgulhoso, renasce como um mero mendigo na porta do palácio que ele mesmo construiu, em Tibur. Então nós devemos tomar muito cuidado quando a gente usa o termo obsessão como algo que nos é infligido. Porque aquela pobre alma é tão infeliz no seu estado de perseguidor. Se nós passarmos a compreender essa pobre alma, amar essa alma, porque é muito fácil entender que a sua condição é um estado temporário, ou ela se afasta, ou ela aprende. O espírito de Ricardo, meu xará, no livro Sexo e Destino, ele perturbava Cavalcante a fim de que ele aterrorizasse a sua filha de criação, Marita. O que aconteceu? Ao morrer Marita, Ricardo, o espírito, vê que a condição que ele se encontrava era tão precária, tão triste e tão materializada que só ele podia ceder fluidos para Marita no seu processo de desencarnação. E nesse instante em que ele faz isso, ele se afasta do momento de Cavalcante e Cavalcante começa a perceber que suas ações podem mudar. Ele cometeu um erro? Cometeu, mas eu posso mudar. Eu sei quem eu sou e Cavalcante muda. Nisso, Ricardo quer voltar a abraçar Cavalcante e não consegue mais. No que o orientador espiritual lhe diz: acalma-te, Cavalcante está passando por um outro momento, assim como você começou a passar também. E ambos se tornam grandes amigos. Então a gente tem que entender que um processo obsessivo é um processo de amor maltratado. Amor de duas pessoas que encarnaram, lutaram, degladiaram, discutiram, e quando uma retornou e outra não, nesse caso, a que não retornou traz em si toda uma mágoa que precisa ter trabalhada até dentro do mundo espiritual e até mesmo no mundo material. Uma das características da obsessão é que quase sempre a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como envolvido e impregnado de fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Em um dos livros de André Luiz, eu acredito que é Os Missionários da Luz, havia uma situação de obsessão muito grave. E o orientador de André Luiz disse para ele o seguinte: olha, não dá para separar não. Esses dois são tão ligados, que separar esse espírito dessa pobre alma encarnada fará com que ela morra. A pessoa poderá morrer, porque ela vai sentir uma falta muito grande daquele que o perturbava. A relação dos dois é quase simbiótica. Isso é um caso. A gente tem que tomar cuidado quando lê muitos livros espíritas, porque eles contam casos, experiências, que não são a nossa, são a experiência de outras pessoas, mas que nos dá uma visão do que pode acontecer quando relações nossas chegam a um ponto de embate ou de divergência tão grande que aquilo que era uma pequena divergência pode se transformar em ódio e destruição. Acreditamos que situações de guerra, principalmente o que ocorreu com o terrorismo recente, todas aquelas pessoas estão em estado de obsessão grave. Porque elas estão fazendo coisas que são contra a natureza humana. Não é de nossa natureza. E no momento que você faz alguma coisa que não é da sua natureza, tenha certeza que há uma influência por detrás disso. Mas como é que é o tratamento da obsessão? Esse é o ponto-chave. Nós já vimos o que é a obsessão, já percebemos que é uma situação que precisa ser tratada, como uma gripe, um resfriado, uma pneumonia, uma tuberculose. Cada uma no seu grau. Se a gente pudesse definir
degraus para a obsessão, cada um mais grave poderia se relacionar a uma doença. Inclusive, um estado obsessivo pode levar a pessoa a determinadas doenças, pela influência que esses espíritos podem fazer também nesse organismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na reforma moral. Porque se a gente não muda, se a gente não começa a aprender para que nós estamos aqui, e que esse corpo é mera ilusão, uma das coisas que eu aprendi, que a maioria dos nossos colegas na universidade aprendemos, é que nós somos moléculas. As moléculas são agrupamentos de átomos. Átomos são agrupamento de quasares. E isso tudo é uma onda. Em outras palavras, o nosso corpo é uma onda. Na teoria das cordas, nós somos simplesmente uma onda. Ora, se nós somos uma onda, nosso corpo físico é uma mera ilusão que os nossos olhos trabalham, que os nossos olhos constantemente nos enganam. A nossa história nos mostra isso. Nossos olhos veem perigo onde muitas vezes eles não existem, e eles dão o nosso alerta para o instinto, e cabe a nós trabalharmos isso. Então esse corpo físico é um estado temporário, é uma mera visão. Jesus disse: quem ouvir as minhas palavras jamais morrerá. O que significa isso? Que vai entender que o corpo físico, tanto no seu nascimento quanto na sua morte, é um processo de passagem. Como é pegar um ônibus e sair da origem A para o destino B. Só que nessa viagem ela dura até do que 100 anos, em alguns casos. Mas outros soltam pelo caminho, na estação dos 10, na estação do 1, na estação dos 20, na estação dos 30, dos 32. Cada um desce numa estação diferente. Então a gente não deve se preocupar muito com o que muitas vezes as pessoas dizem: o que comeremos, o que beberemos. Deus sabe de cada uma das nossas necessidades. E Ele nos dá segundo essas necessidades. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca do Sentido, ele foi claro, ele passou 5 anos em um campo de concentração nazista. Gente, 5 anos num campo de concentração, com tifo e mais pneumonias e tantas doenças, que aquilo era o objetivo ali é que aquelas pessoas morressem doentes. Ele viveu 5 anos. E ele criou uma metodologia de tratamento psicológico muito séria, em que balança com a pessoa. Ele mesmo dizia: gente, passei 5 anos no campo de concentração, por que vocês estão reclamando da vida? A vida é maravilhosa. E eu nunca me preocupei com a morte, porque eu sempre lembrava de uma história que meu pai contava, que era a seguinte: certo dia, um homem chegou para o outro e disse assim: me empreste seu cavalo, que a morte vem me pegar, e eu vou correr de cavalo para Paris. Aí o homem que tinha um cavalo falou: tome, corra. De repente, o anjo da morte se aproxima do rapaz que emprestou o cavalo e pergunta: aonde está fulano? Eu emprestei o meu cavalo, ele fugiu para Paris. Eu já tinha marcado com ele lá em Paris mesmo, estou indo para lá. Em outras palavras, não adianta a gente ficar muito preocupado: vou morrer, não vou morrer, o que vai acontecer? Gente, quando o homem carimba a fatura e assina, é hora da gente ir. Então a gente não tem que se preocupar com isso, nem conosco, nem com ninguém, porque a morte não existe. Outra coisa é conhecer. É o que nós estamos fazendo aqui, agora. É praticar o conhecimento. O conhecimento liberta ao se transformar em sabedoria. O conhecimento de hoje, tenham certeza, é a sabedoria de amanhã. Porque a gente vai incorporar esse conhecimento. E esse conhecimento vai nos transformar, vai nos fazer mais cautelosos, mais pacientes, mais resignados, mais tolerantes, mais amáveis. Outra coisa que é fundamental para nós espíritas: o culto do Evangelho no lar. Não adianta você sair de uma situação de crise
e entrar em outra, que você vai encontrar outra crise. Você vai sair de uma crise para outra. Vai se transformar numa porta aberta para qualquer coisa que queira entrar. A nossa casa é nosso santuário. É onde nós devemos ter paz. Nós devemos procurar paz. Em todas as palestras que nós temos a oportunidade de pronunciar, nós dissemos sempre, gente, ao invés de assistir um filme onde há mortes, ação, violência, terrorismo, assistam A Vida das Baleias. Não tem coisa melhor. Dá vontade até de dormir. Vejam o passeio dos pinguins. Vejam um barco velejando. Acontece alguma coisa com a gente, que a sensação que a gente tem é estar naquele barco. Aquela água calma, batendo suave, o barco indo, aquele vento, aquela brisa. A gente sente a brisa na nossa mente. E aí nós nos acalmamos. Mas vamos então mudar de canal. Vamos ver o filme Mentes Criminosas. A história de assassinos em série. Meu Deus, como é que alguém consegue dormir com isso? Como é que alguém consegue? Eu já vi gente jantando assistindo série de investigação criminal em que os pobres dos corpos são abertos assim. Você vê uma autópsia. A pessoa está jantando vendo uma autópsia. Deve fazer medicina. Vai fazer medicina porque tem que ter estômago para fazer isso. E isso influencia o nosso alimento, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando dizem, sente à mesa, coma com calma, não veja nada, concentre-se nos alimentos, é porque isso tudo influencia nos nossos alimentos. A gente muda a fórmula espiritual dos alimentos. Por isso tem pessoas que dizem assim, poxa, eu só comi uma fruta, parece que eu comi um boi. Meu Deus, está pesando meu estômago. Claro! Estava comendo uma maçã e assistindo 2 autópsias. Não, porque o primeiro indivíduo foi pego pela esquerda e o segundo indivíduo, mas tem aquele indivíduo ali que está ali escondido. Você viu 3 autópsias enquanto comia uma maçã. Gente, não dá. A nossa mente não está preparada para isso. É muita informação. Por isso que quando a gente vê um filme agradável, um romance, etc., nos traz conforto. Uma comédia romântica, que a gente já sabe o final, porque aquilo é uma historieta, é um folhetim. A gente já sabe o que vai acontecer, é tudo clichê, mas é agradável. Os 2 brigando, os 2 fazendo as pazes, se unem, tocam uma musiquinha agradável, acabou o filme, que alegria. Aí a pessoa vê, Django desafia Sartana. Meu Deus, é tiroteio para lá, tiroteio para cá, corre, bate, soca. Aí não há condições. Não tem estado mental que possa se livrar disso. A prece, Nossa Senhora. A pessoa quando está no estado obsessivo é capaz de fazer qualquer coisa, menos uma prece. Não consegue. Então não adianta você pegar uma pessoa no estado obsessivo, venha orar comigo. Ela não vai. Então como funciona o trabalho? Primeiro, vem de nós. Oremos por ele, ou por ela, ou por eles, ou por elas. Depois que nós orarmos, estivermos juntos em prece, nós os procuramos. E aí começa um trabalho de conversa. Não é dar soluções. A gente não pode dar solução para a vida de ninguém. Existe uma norma, né, que eu procuro sempre tentar seguir, meu Deus, mas eu não consigo, é da não interferência. Se a gente interfere no trabalho de alguém, aquele trabalho não é mais daquele alguém, é nosso. A gente começa a atrair para a gente responsabilidades que não são nossas. Vocês conhecem aquela história que o favor acaba virando obrigação? Começa fazendo por gentileza, gentileza, gentileza. Aí quando você nota virou obrigação, é porque você fez alguma coisa que era o trabalho de alguém. Então a desobsessão, a gente pode ensinar o caminho, mas a pessoa tem que percorrer o caminho. Depende dela. É por isso que muitas vezes a gente vê várias novelas, filmes com alcoólatras, que é o exemplo mais comum que se coloca na TV, por favor, nem nenhuma discriminação, nem nada. O que acontece com o alcoólatra? Se o alcoólatra não procurar por ele mesmo o AA, ele não sai do alcoolismo. Não adianta a mãe levar, o irmão levar, a esposa levar, o tio levar. E como é que é feito o trabalho
desintoxicação, mas vamos chamar a palavra certa, desobsessão alcoólica. Como é que ele é feito? Não é só a pessoa que sofre que vai, a família tem que ir junto. No momento que ele diz, quero me curar, a cura é coletiva. Ou vocês acham que estar do lado do obsediado também não influencia você? Claro que influencia. É como estar morando com um louco. Você pode acabar tão louco quanto ele. Então é preciso, primeiro, que nós possamos trabalhar juntos. Se a pessoa vive com a gente trabalha com ela, através da nossa prece. Começa a convidar para ler o Evangelho um dia ela vai sentar e ler, mas vai vir com as próprias pernas. E o mérito vai ser dela. Procure dar sempre opiniões positivas. Não façam como a maioria que dá a opinião positiva para depois passar rasteira com a crítica negativa. Fique na opinião positiva. Eu sempre ouvi, principalmente da minha mãe, ela dizendo assim, filho, você tem alguma coisa de bom para dizer? Aí eu olhava para ela, não sei, mãe, então não diga nada. A gente tem que procurar se educar dessa forma. É difícil? Muito. Porque dá uma coceirinha na língua fazer uma fofoca, gente. Dá uma coceirinha gostosa. Sabe aquele... Não, eu não vou falar. Hoje eu não falo. Mas dá coceira na língua, é normal. A gente gosta de dividir informações desse tipo. Mas não devemos. A gente sempre tem que pensar, isso é bom para mim? É bom para ele? É bom para quem? Se não é bom para ninguém, então é melhor não dizer nada. Outra coisa, água fluidificada. A água fluidificada é um santo remédio. Sempre será um santo remédio, porque ela está envolvida por fluidos que nós transmitimos para ela. Existiu um grande gênio da eletricidade chamado Tesla. O objetivo de Tesla é dizer o seguinte, gente, a energia está em todo lugar. Ele queria construir energia elétrica e ele fez isso em demonstrações sem um fio, mostrando que a energia está em toda parte. A água fluidificada, ela está energeticamente carregada. O que Tesla mostrava era a manipulação de fluidos que nós conhecemos da Gênese. Ele era um homem muito além do nosso tempo, tanto que nós não conseguimos resistir a ele. Tesla acreditava que nós não precisávamos de nada disso, que apenas alguns captadores especiais seriam capazes de transmitir tudo pelo ar, e tudo aconteceria pelo ar, inclusive a água fluidificada. E uma coisa importante, quem quer sair do estado obsessivo, ajude o seu semelhante. Ajudar como? Senta do lado. É muito engraçado, e nós já visualizamos algumas pessoas nessa situação. Chega o José e senta do lado do Joaquim. E o José começa a contar todas as suas dores, seus problemas, suas mágoas, suas tristezas. E o Joaquim só está olhando. Na verdade, o Joaquim está pensando que ele gostaria de, naquele instante, estar na praia, olhando para o céu, sentindo o mar, sentindo a brisa, ou então sentado num banco de praça, olhando os pássaros cantando, e o Joaquim arrastando o José com todas essas histórias. De repente o Joaquim diz assim, José, você é o meu melhor amigo, obrigado pela solução que você me deu, eu estou tão feliz, muito obrigado, você é um amigão, e vai embora. E José fica olhando, mas eu não disse nada, eu não disse uma única palavra, eu estava em outro lugar, eu nem ouvi, eu não entrei no problema dele. Mas às vezes é isso que o obsediado precisa. Alguém que o ouça. Ele não quer a solução. Ele quer só ser ouvido. No primeiro estágio. Num segundo estágio, que pode ocorrer amanhã, depois de amanhã, lembre-se que Deus construiu o mundo em 7 dias, que a gente nunca sabe quantos eram realmente, né? 7 dias de Deus. Então não necessariamente são 7 dias humanos. Né? Isso na teoria criacionista. Então, se a gente imaginar que em um outro dia qualquer ele vai dizer aquilo tudo de novo e perguntar assim, José, o que você acha? Aí é onde José entra.
Ajudar ao semelhante é isso. Coisas tão simples. E pode parecer assim, simples, mas é a maior ajuda que a gente pode dar a alguém. Sentar e ouvir, não julgar, não condenar, não criticar, não valorizar, simplesmente ouvir. É isso que essa pessoa precisa de nós. Ela não quer que a gente dê opinião porque ela não entende. Porque você vai dar a resposta para ela e ela não vai responder, e não vai entender. Nós fizemos durante muitos anos, em um determinado centro espírita, já não fazemos mais isso, trabalhos de vidência. Normalmente era um ou mais videntes que estavam ali para atender aquela pessoa. E o vidente muitas vezes dava a solução do problema daquela pessoa. A gente assistia e via isso. Aí o que acontecia? Aquela pessoa contava o problema todo. Aí a gente olhava assim, mas a solução foi dada pelos guias espirituais. E a pessoa não entendia. Nós perguntávamos aos guias, mas elas não entendem. Aí ele disse assim, não, elas vão chegar uma hora que elas vão entender. Elas vão lembrar disso. Isso era importante nesse instante para que a semente fosse jogada. Ela não vai germinar agora, mas nós vamos lembrar essa pessoa no momento certo que ela vai precisar daquilo. Mas isso era um trabalho de quase pronto-socorro espiritual. Numa situação do dia a dia, normal, com colegas de trabalho, nós devemos agir sempre com os 2 ouvidos e uma boca quando for questionado. Eu tenho horror a uma propaganda que tem na TV, que a pessoa assim, sabe, eu preciso, aí a outra pessoa dá uma lista, é um pendrive, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que coisa horrível. Isso me dá nos nervos, aquela propaganda. Eu fico irritado, fico muito irritado, porque a pessoa não se deu o trabalho de ouvir. E a maior parte das pessoas hoje fazem isso, não se dão o trabalho de ouvir. Sabe que eu estou com um problema? Você está precisando de quanto? Não é isso que a gente costuma ouvir? Estou sem dinheiro. Mas não é isso. Ah, mas olha, não tenho como te emprestar nada. Mas eu não quero nada. Eu só quero ser ouvido. É isso que as pessoas pedem para a gente. E é esse o trabalho primário serviço que nós podemos fazer aos nossos amigos. Uma vez aprendendo a fazer isso, a gente consegue fazer qualquer serviço ao semelhante. Para o Hermínio de Miranda, que é um dos meus autores favoritos, quem tiver a oportunidade de ler o Evangelho de Tomé, o obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. Aquilo que nós já falamos. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Se uma coisa te incomoda, vamos viver o presente. Se uma coisa está ou incomoda, por favor, não está incomodando. Colocar no gerúndio é porque estava incomodando, está incomodando e vai continuar incomodando. Então, se uma coisa incomoda, eu não vou fazer aquilo. Se algo está o tempo todo em nossa mente, é porque aquilo precisa ser trabalhado. Pare. Essa é a primeira coisa que devemos fazer. Eu sempre, em todas as palestras, eu falo do nosso treinamento de mergulho. Tinha uma placa enorme na escola que servia para tudo que nós fizéssemos. Se você está numa situação de perigo, pare, olhe, pense, respire. Gente, respirar era a última coisa que nós tínhamos que fazer. Nós estávamos a 30, 40, 50, 60 metros debaixo d'água, surgiu um problema e respirar era a última coisa que você tinha que fazer. A gente sentava na cadeira e ele ficava fazendo a gente repetir aquilo trocentas vezes até a gente transformar aquilo num hábito. E aquilo nos ajudou em muitas situações, porque nos ensinou a ter calma. Até o tratamento, muitas vezes a gente vê quando a equipe é bem formada, uma equipe, no caso que nós fazíamos, bem formada, todas as pessoas eram muito calmas. Ninguém falava quando não precisava falar. E isso dava incentivo da gente continuar a fazer aquilo. E é isso a proposta do Espiritismo. Nós continuarmos
trabalhando, sem pressa, um pouquinho todo dia. Nenhuma planta nasce de manhã, é semente, e de noite é uma árvore dando frutos. Isso não existe. Precisa de tempo para tudo. Então vamos fazer com que esse tempo aconteça. 2. E uma das coisas mais importantes ditas por Emmanuel, pelo menos para nós, prática do amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. Quando a gente ouve alguém, mesmo distante, sentar ao lado dela é um ato de amor. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que dizem que adoram a outra. Aí a gente olha assim, mas por quê? Ah, mas porque eu gosto dela. Aí a gente começa a prestar atenção, que o nosso trabalho também é da observação. Nós somos observadores, nós temos que olhar para aprender. A linguagem visual é o processo de ensino mais rápido que existe na Terra. Então vamos aproveitar que temos também 2 olhos e vamos ver. E observar com calma. E a gente olha, realmente, é uma pessoa muito agradável. Eu não sei porque eu não gostava dela. A gente vai descobrir que muitas vezes não gosta de uma pessoa porque não a conhece. Porque no momento que você conhece, você passa a respeitar. E do respeito vem o amor. Quando você encontrar com alguém que você sente que está afastado, não é? Você não gosta dessa pessoa. Meu Deus do céu, o que essa pessoa me fez? Eu nunca vi. Imaginem que vocês estão abraçando essa pessoa. Imaginem assim, essa pessoa é meu irmão. Essa pessoa é minha irmã. Mas na sua cabeça, você não precisa abraçá-la. Primeiro que ele ou ela pode achar estranho, né? Mas na sua cabeça você tem aversão àquela pessoa, dê um abraço nela mental. Vai doer. Gente, não existe crescimento sem dor, tá? Aviso aos navegantes que se todo mundo acha aqui que vai crescer espiritualmente sem doer um pouquinho, estão enganados. Crescer no nosso estágio espiritual dói. Criança, quando cresce, dói. Você já viu a criança reclamando das juntinhas, dos joelhos, das costas? Porque dói mesmo, gente. Crescer dói. Em qualquer situação. E nós estamos em estado de crescimento. Então vai doer um pouco. Mas o que eu faço dessa dor? Transformo em amor. Então imagine que aquela pessoa que você não gosta, que você sente uma verdadeira aversão, por uma razão que você não sabe qual é, imagine que você está abraçando aquela pessoa. Sabe o que acontece, gente? E nós somos testemunhas disso. Essa pessoa começa a gostar de você sem você ter feito nada. Absolutamente nada. Você só imaginou que estava abraçando. Ele começa a ser agradável, ou ela a ser agradável com você. Começa a ser gentil. Olha, e a recíproca muitas vezes é verdadeira. Eu tinha uma percepção ruim de você, mas de repente eu comecei a gostar. Não sei o que aconteceu comigo. Por quê? Porque você transmitiu para ela fluidos bons. No momento que você imagina que está abraçando, que está compreendendo, que está ali dividindo a sua vida com ela, por mais que você não goste dela, algo muda. E normalmente a resposta não vem de você, vem da outra pessoa ou das outras pessoas. E para nós, a única profilaxia para tratamento da desobsessão, de uma forma rápida e eficaz, é o Evangelho. A prática do Evangelho, seja no seu estado de conhecimento ou no seu estado de ação, é a única forma que nós conseguimos nos livrar dessa doença. E para nos libertarmos, como dizia Chico, a obsessão é em todos os sentidos um processo de libertação, tanto para o algoz quanto para a sua vítima. É uma relação de amor. A gente não pode destruir relações de amores, porque nós seremos responsáveis por essa destruição. Nós devemos sim transformar esse amor em verdadeiro. Próximo. A desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins que se propõe sem as fontes profundas de sentimento. E para nós trabalharmos a nossa autodesobsessão, o que diz?
Manuel Filomeno de Miranda. Na terapia desobsessiva, o contributo do enfermo é de vital importância, porquanto serão os seus pensamentos e atos que responderão pela sua transformação para o melhor. Pode passar. Quando Jesus se encontra com a mulher adúltera, que por favor não era Maria Madalena, tá? Há um problema histórico aí. Não era Maria de Magdala. Maria de Magdala nunca foi apedrejada. Há uma confusão muito grande porque o vocabulário hebraico na época de Jesus tinha mais ou menos 20.000 palavras. Então todo mundo era filho de Maria ou Marta, todo mundo era filho de José, todo mundo era filho de Isaac, todo mundo era filho de Abraão, porque tinham muitos Abraãos. Então você tinha que dizer assim, olha, eu sou Abraão, filho do Isaac, neto de Jacó. Ah, tá legal, já sei. O teu nome era esse, Abraão, filho de Isaac, neto de Jacó. Nome e sobrenome. Nome do pai. Então, o que acontece? Essa Maria não é a Maria de Magdala, é outra Maria. E ela se encontrava no estado obsessivo, porque Jesus não a condenou. Ele só disse para ela, vá e não erre mais. Pensa bem antes de fazer qualquer coisa. E aí, Sueli Caldas Schubert coloca aquilo que nós já dissemos. O obsediado só se liberta por si mesmo. Não adianta nós tentarmos livrá-lo de uma dor. Se a pessoa sente conforto naquela dor, aquilo não é dor. Eu acho que é a última. E finalmente o legado. Se nós imaginarmos se nós pudéssemos seguir o caminho que Jesus nos deu, seguindo suas palavras, nós podemos mudar-nos, mudar o nosso mundo, transportar a nossa montanha de problemas, porque nós temos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós podemos compreender aquele que é o meu próximo, porque eu vou amá-lo como eu amo a mim mesmo. E eu vou aprender a me amar como Deus me ama. Porque não adianta eu dizer eu amo o próximo, mas eu não me amo. Então eu tenho que primeiro aprender a me amar como Deus me ama. E depois sim, eu vou poder amar ao meu próximo como a mim mesmo, porque eu vou me conhecer. É isso que Jesus quis dizer. Todo esse trabalho de desobsessão que Jesus praticou na terra foi para nos mostrar que nós podemos também modificar o mundo. Que nós devemos parar de nos embriagarmos com a vida material e saciar a nossa sede nas palavras que ele deixou. Ele, no Evangelho de Tomé, ele coloca claramente: quando vim à terra, encontrei todos nós embriagados. Mas eu vim trazer a água da vida, porque se beberes dessa, essa te saciará e te libertará, e jamais morrerás. Então, é importante nós entendermos isso. Todo o trabalho começa com a compreensão de nós aceitarmos como nós somos, vivermos o presente para podermos aproveitar o nosso futuro. Compreender que no passado nós podemos ter errado, acertado, meio errado, isso tanto faz. Já aconteceu. O passado não é retornável, mas ele é reparável. E como é que eu reparo isso? Primeiro em mim, na minha cabeça. Eu consigo mudar. Não vou fazer mais isso. Eu já caí. Para que eu vou cair de novo? Eu posso cair diferente, num lugar diferente, numa situação diferente, mas daquela forma eu não caio mais. Porque eu não vou persistir nesse erro. Eu não vou destruir o meu presente em função do meu passado. Mas sim, eu vou aproveitar o passado para entender o meu presente e construir o meu futuro. Gente, essas palavras que nós gostaríamos de deixar para vocês sobre esse assunto.
desmistificando o processo obsessivo. Isso é algo que nós temos que trabalhar em nós e temos que compreender nos outros. Muito obrigado, gente. Meus irmãos, nós já vamos começar uma nova etapa da nossa reunião, que é o passe. Os benfeitores espirituais já realizaram algumas atividades conosco aqui. E agora nós vamos para a sala especial, trabalhada pela espiritualidade, que nós resguardamos aqui na nossa casa, especialmente para a aplicação do passe. Nós vamos diminuir um pouco, nós vamos pedir uma música de fundo e vamos pedir para que a Soninha e a coordenadora dos serviços do passe já possam ir. Nós vamos fazer, gente, o seguinte, vamos fazer uma oração aqui, tá, Soninha, Érica? E aqueles depois que desejarem, depois do passe, após o passe, irem para casa, podem ir. Mas nós depois vamos fazer uma oração aqui final, tá bom? Então nós vamos unir agora os nossos corações em um agradecimento a Jesus, aos amigos espirituais que tanto amor nos trouxeram, tanto amparo, amigos queridos, professor Eurípides, mentor da nossa casa, Leon Denis, mentor da TV Nova Luz, anjos que nos ampararam na noite de hoje. Neste momento, nós agradecemos por tudo e rogamos que o vosso amor possa envolver os nossos lares, que os nossos amores recebam onde quer que eles se encontrem, estejam encarnados ou desencarnados, que neste momento eles recebam as irradiações de saúde, de equilíbrio, de bem-estar que nós estamos usufruindo aqui. Rogamos igualmente pelos nossos locais de trabalho, que haja prosperidade, entendimento entre todos. Pedimos as energias de proteção, que aonde quer que necessitemos ir, que possamos estar envolvidos em energias tão salutares, que só bons olhos possam nos perceber, que só boas mãos possam nos tocar, que só bons pés possam nos seguir. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que o vosso amor seja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós convidamos os médiuns para se dirigirem à sala de passes. E enquanto nós estamos aqui, nós vamos inspirar fundo, reter o ar por alguns instantes e relaxar o nosso corpo, a musculatura em torno dos olhos, a musculatura da boca. Vamos soltar os ombros, relaxar as costas, o abdômen, e com o nosso corpo assim relaxado, nossa mente entra em paz, em um outro nível de foco, de compreensão, e nós podemos até mesmo imaginar que estamos caminhando pelas areias úmidas do lago de Genizaré. Você pode sentir agora o aroma da maresia, pode sentir
o ambiente acolhedor ao entorno. É uma paz, uma tranquilidade. E à sua frente surge a figura amorosa de Jesus. O olhar de Jesus para você. Sinta no olhar de Jesus o profundo amor que Ele tem por você. O Mestre conhece você, acompanha o seu processo evolutivo desde sempre. Você nunca esteve só, jamais estará só. Sinta que do corpo do Mestre brotam luzes que penetram por todos os seus poros, iluminando você da cabeça aos pés. Neste momento, nós rogamos que todas as energias deletérias, negativas, que possam estar em circulação no seu corpo físico ou perispiritual, sejam desfeitas, neutralizadas, e que no lugar delas, iluminando cada célula do seu corpo, a luz do Cristo passe a agir. Com os olhos da sua mente, veja-se totalmente iluminado, iluminada. Perceba que este é um momento de saúde, de bem-estar. Perceba que os seus órgãos físicos e as matrizes perispirituais estão recebendo essa luz. Moléculas malsãs são substituídas agora por moléculas sãs. Perceba-se totalmente iluminado, iluminada, a tal ponto que você pode se considerar agora um canal de luz, um canal da luz do Cristo, e você pode projetar essa luz para o lugar ou para a pessoa que você desejar. Pense neste momento em alguém que você deseje beneficiar. Perceba essa luz do Cristo entrando em você e saindo do seu centro cardíaco, no centro do seu peito, indo diretamente em benefício da pessoa que ocupa agora o seu pensamento. Construa com a sua mente a imagem dessa pessoa recebendo sorridente a luz. Perceba que ela se ilumina. Deseje que todos os níveis energéticos que compõem o cosmo dela sejam curados, energizados, beneficiados, enfim, com essa luz. Perceba que todos os níveis dessa pessoa estão sendo iluminados, curados. Veja-a sorridente. Entregue-a
a Jesus. Por hoje, o trabalho foi feito, mas você pode imaginar agora a sua casa, o seu lar. Veja Jesus ao seu lado, iluminando você, e por intermédio do seu tórax, essa luz do Cristo sai, envolvendo todo o local em que você reside, cada espaço. Se tiver uma sala, perceba a sala totalmente envolvida, nimbada de luz. Projete essa luz para o seu quarto de dormir e deseje que ele seja imantado por essas energias luminosas, que seja limpo energeticamente. Caso existam energias deletérias, malsãs no seu quarto de dormir, na cama na qual você repousa o seu corpo, que em nome de Deus essas energias sejam desfeitas e cada recanto do seu quarto, a sua cama, o seu travesseiro, sejam encharcados com essa energia curadora, equilibrante, de forma que ao você deitar o seu corpo ali, ao dormir, o seu corpo receba essa luz e você acorde bem disposta, bem disposto, lúcido, lúcida, preparado sempre para um dia de paz e proteção. Com os olhos da sua mente, veja o seu quarto agora iluminado. Perceba a cor do seu quarto, a energia que agora ali está, repleta de amor. Toda vez que você entrar no seu quarto, a partir de hoje, você vai sentir um infinito bem-estar, uma calma, e vai repousar totalmente, acordando com bom humor, alegria, com segurança, pleno, sabendo que o seu dia é uma nova história, é uma folha em branco na qual você vai escrever com segurança palavras de paz, saúde e alegria. Se você possui um outro quarto ou deseja fazer a limpeza de algum outro ambiente onde moram ou dormem seus filhos, algum amigo, algum amor, vamos fazer isso agora. É só você retornar a pensar em Jesus, nimbado de luz ao seu lado, a energia do Mestre penetrando pelos seus poros, ativando o seu poder, iluminando você de dentro para fora, e pelo seu tórax, brotando raios de luz que vão na direção que você desejar, projetando saúde, limpeza ambiente, inoculando de energias renovadoras e saudáveis o ambiente que você deseja ajudar. Pense agora neste ambiente, crie foco e trabalhe com Jesus e os benfeitores espirituais, ativando todas as energias deste local que você deseja beneficiar. Veja com os olhos da sua mente este lugar iluminado, tratado, alegre, com cores vibrantes, de forma que aquele amor que adentrar ali vai sentir um infinito bem-estar. Muito bem. Continue vibrando, ouvindo essa luz, esse som, essa música. Inspire fundo,
e ao expirar, retorne ao mundo físico. Se você desejar, você pode aguardar aqui na TV Nova Luz, na Rede Amigo Espírita, porque quando o passe da nossa instituição terminar, nós estaremos de volta para a nossa prece final. Fique conosco. Mestre Jesus, nesse momento, Senhor amado, que nós participamos desse banquete espiritual, sentimos toda essa bênção de participar do estudo, da oração, dessa assistência espiritual que chega a cada um de nós. E é com o coração, Senhor, repleto de alegria, sentindo a nossa voz mais calma, o coração batendo mais devagar. A gente sente a Tua paz nesse momento. Sentimos todo esse significado de ter esperança, de confiar, de amar e ser amado, de servir em Teu nome. E assim, finalizamos as tarefas de hoje com imenso agradecimento. Cuida de nós, Senhor. Cuida das nossas famílias. Sabemos que o Seu amor está em cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.